Existem flores que parecem saídas de outro planeta. Algumas são bizarras, outras deslumbrantes, mas todas são fascinantes. Hoje, você vai conhecer 15 flores exóticas que desafiam a imaginação. Vamos começar? Flor esqueleto. A flor esqueleto, de Pileia grayi, é uma planta fascinante encontrada nas regiões montanhosas do Japão e da China. O que a torna única é a capacidade de suas pétalas brancas se tornarem completamente transparentes ao entrarem em contato com a água, dando a impressão de serem feitas de vidro. Quando secam, as pétalas voltam à sua coloração original, criando um espetáculo visual impressionante e quase mágico. Esse fenômeno ocorre devido à estrutura celular especial das pétalas, que se reorganiza ao absorver água, permitindo a passagem da luz. Por isso, a flor esqueleto é frequentemente encontrada em ambientes úmidos e sombreados, como florestas de alta altitude. Sua raridade e exigência de condições específicas para o crescimento fazem dela uma joia botânica admirada por cientistas e amantes da natureza. Além de sua beleza única, a flor esqueleto carrega simbolismos profundos em algumas culturas, representando transformação, pureza e a transitoriedade da vida. Durante chuvas em seu habitat natural, a visão dessas flores transparentes misturadas ao verde ao redor cria um cenário que parece saído de um conto de fadas. Orquídea cara de macaco. A orquídea cara de macaco, Dracula simia, é uma das flores mais intrigantes do mundo, famosa por sua incrível semelhança com o rosto de um macaco. Nativa das florestas tropicais do Equador e Peru, essa orquídea cresce em altitudes elevadas, entre 1.000 e 2.000 metros acima do nível do mar. Sua aparência peculiar é resultado do formato das pétalas e sépalas, que criam a ilusão de olhos, nariz e boca, deixando-a ainda mais cativante. Além de sua aparência curiosa, a orquídea cara de macaco também encanta pelo aroma. Quando floresce, exala um perfume doce que lembra frutas cítricas, como laranja madura, o que atrai polinizadores. Ela pertence ao gênero Drácula, nomeado assim por suas pétalas longas e pontiagudas que lembram as asas de um morcego, outro elemento que adiciona mistério à planta. Embora seja fascinante, essa orquídea não é fácil de cultivar, já que requer condições muito específicas de umidade e temperatura semelhantes às de seu habitat natural. Sua raridade e aparência única a tornam um verdadeiro tesouro para colecionadores e botânicos, além de ser um exemplo perfeito das surpresas que a natureza pode oferecer. Rosas negras de Halfeti. As rosas negras de Halfeti são uma raridade botânica que fascina por sua aparência sombria e enigmática. Cultivadas na pequena vila de Halfeti, no sudeste da Turquia, essas rosas parecem completamente pretas à primeira vista. No entanto, elas são na verdade de um vermelho tão profundo que criam a ilusão de serem negras. Essa coloração única é resultado das condições específicas do solo da região, combinado com o pH das águas do rio Eufrates, que influenciam diretamente o tom das pétalas. Essas rosas florescem apenas em determinadas épocas do ano, com sua tonalidade mais intensa geralmente aparecendo durante o verão. Além de sua raridade, elas possuem grande valor simbólico, sendo associadas a mistérios, paixão e até mesmo luto em algumas culturas locais. Sua aura mística e aparência singular fazem delas um tema recorrente em lendas e histórias da região. Devido à dificuldade de cultivá-las fora de Halfeti, as rosas negras são extremamente raras e altamente valorizadas. Tentativas de reproduzir suas características em outros lugares geralmente resultam em rosas de tonalidades diferentes, tornando essas flores um verdadeiro tesouro natural que atrai turistas e entusiastas de flores de todo o mundo. Rafflesia comum, Rafflesia arnoldi. A Rafflesia comum, Rafflesia arnoldi, é conhecida como a maior flor do mundo, com um diâmetro que pode ultrapassar 1 metro e peso de até 11 quilos. Originária das florestas tropicais do Sudeste Asiático, especialmente na Indonésia, ela é tão impressionante quanto peculiar. Sua aparência exótica, com pétalas grandes e carnudas de cor avermelhada, salpicadas de manchas brancas, lembra algo saído de um filme de ficção científica. Apesar de sua beleza única, a Rafflesia comum é famosa por outro detalhe, seu odor característico de carne podre que lhe rendeu o apelido de flor cadáver.
Esse cheiro forte é uma estratégia para atrair insetos como moscas e besouros, que auxiliam na polinização. Curiosamente, a Rafflesia não possui raízes, folhas ou caule. Ela é uma planta parasita que se conecta às raízes de outras plantas para obter os nutrientes necessários para sobreviver. Essa flor raramente floresce, e quando isso acontece, seu ciclo de vida é curto, durando apenas alguns dias. Devido à destruição de seu habitat e às suas exigências específicas para crescer, a Rafflesia está ameaçada de extinção, sendo um verdadeiro símbolo da biodiversidade e dos desafios de conservação no Sudeste Asiático. Flor do beijo, Psychotria elata. A flor do beijo, Psychotria elata, é uma das flores mais curiosas e atraentes da natureza, famosa por suas pétalas que se assemelham a lábios carnudos e vermelhos. Nativa das florestas tropicais da América Central e do Sul, especialmente em países como Colômbia, Costa Rica e Panamá, essa planta desenvolveu sua aparência única como uma estratégia para atrair polinizadores, como borboletas e beija-flores. O visual marcante da flor do beijo ocorre antes da floração, quando as brácteas, estruturas semelhantes a folhas que protegem as flores, assumem um tom vermelho vibrante, dando a impressão de lábios pintados de batom. No interior dessas brácteas, surgem pequenas flores amarelas ou brancas que garantem a reprodução da planta. Sua aparência sedutora não passa despercebida, sendo frequentemente associada ao romantismo e à paixão. Apesar de sua beleza exótica, a flor do beijo enfrenta ameaças devido à destruição de seu habitat natural, causada pelo desmatamento e pelas mudanças climáticas. Ela se tornou um símbolo da biodiversidade tropical e da importância de proteger as florestas que abrigam essas maravilhas da natureza. Hydnora africana. A Hydnora africana é uma das flores mais estranhas e fascinantes do mundo, muitas vezes descrita como algo saído de um filme de terror. Nativa das regiões áridas do sul da África, essa planta parasita passa a maior parte de sua vida enterrada no solo, conectada às raízes de outras plantas das quais extrai seus nutrientes. Sua estrutura peculiar só emerge à superfície quando está pronta para florescer, revelando uma aparência que lembra uma boca aberta. O principal objetivo dessa flor é atrair polinizadores, e para isso, ela utiliza uma estratégia incomum. Exala um cheiro desagradável que lembra fezes ou carne em decomposição. Esse odor forte atrai insetos como besouros e moscas, que entram na flor em busca de alimento e acabam contribuindo para a polinização. Curiosamente, a flor também possui uma estrutura interna que pode temporariamente aprisionar os insetos, garantindo que eles entrem em contato com o pólen antes de serem liberados. Embora seja considerada pouco convencional em termos de beleza, a Hydnora africana desempenha um papel importante nos ecossistemas onde vive. Sua capacidade de adaptação às condições extremas do deserto e seu método de reprodução único fazem dela um exemplo incrível da criatividade da natureza. Por sua aparência bizarra e comportamento incomum, essa planta continua a fascinar botânicos e curiosos em todo o mundo. Flor pedra-viva, Lithops. A flor pedra-viva, mais conhecida como Lithops, é uma planta fascinante que se camufla de maneira impressionante no ambiente ao seu redor. Originária das regiões áridas da África do Sul e da Namíbia, ela é uma verdadeira mestra da sobrevivência. Seu formato peculiar, que lembra pequenas pedras ou seixos, permite que passe despercebida por predadores e se adapte às condições extremas do deserto. Os lithops são suculentas e suas folhas grossas e carnudas armazenam água, permitindo que sobrevivam longos períodos de seca. Durante sua floração, geralmente no outono, essas plantas produzem flores que emergem do centro de suas folhas. As flores são geralmente brancas ou amarelas, contrastando com a aparência discreta da planta e criando um espetáculo visual no meio do deserto. Por conta de sua aparência única e baixa necessidade de manutenção, os lithops também se tornaram populares entre colecionadores e entusiastas de plantas ao redor do mundo. Apesar de sua camuflagem natural, eles são vulneráveis à coleta excessiva e à perda de habitat, o que reforça a importância de protegermos essas maravilhas da natureza. Flor Darth Vader, Aristolochia salvadorensis. A flor Darth Vader, Aristolochia salvadorensis,
é uma das flores mais incomuns e sombrias da natureza, conhecida por sua aparência sinistra, que lembra o icônico capacete do vilão de Star Wars. Originária das florestas tropicais da América Central, especialmente em El Salvador, essa planta atrai a atenção de botânicos e curiosos por seu formato peculiar e funcionalidade única. Sua cor escura e pétalas que se curvam criam um visual dramático, mas sua aparência não é apenas estética. A Aristolochia salvadorensis emite um odor forte e desagradável, semelhante à carne em decomposição, para atrair insetos como moscas, que atuam como seus polinizadores. Esses insetos ficam presos temporariamente dentro da flor, garantindo que entrem em contato com o pólen antes de serem liberados para repetir o ciclo. Além de seu nome popular, a flor Darth Vader é um exemplo fascinante de adaptação evolucionária. Embora muitas vezes considerada estranha ou até assustadora, ela desempenha um papel vital no ecossistema, mostrando como até mesmo as formas mais incomuns de vida podem ser fundamentais para a biodiversidade. Sua aparência única e estratégia engenhosa fazem dela um verdadeiro ícone do mundo das flores exóticas. Jarro Titã, Amorphophallus titanum. O jarro titã, Amorphophallus titanum, também conhecido como flor cadáver, é uma das flores mais impressionantes e curiosas do mundo. Originária das florestas tropicais de Sumatra, na Indonésia, essa planta é famosa por sua enorme inflorescência, que pode atingir mais de 3 metros de altura, e pelo cheiro forte de carne podre que exala durante a floração. Esse odor peculiar tem um objetivo: atrair polinizadores como moscas e besouros que normalmente se alimentam de matéria em decomposição. A floração do jarro titã é um evento raro e espetacular. Pode levar anos para que a planta acumule energia suficiente para florescer, e quando isso acontece, a flor dura apenas 24 a 48 horas. Durante esse curto período, ela libera seu odor característico e gera calor, o que ajuda a dispersar o cheiro ainda mais longe, aumentando suas chances de polinização. Após a floração, a planta retorna ao estado de dormência e inicia o ciclo novamente. Além de sua aparência colossal e estratégia única de reprodução, o jarro titã é considerado um símbolo da biodiversidade das florestas tropicais. Infelizmente, devido ao desmatamento e à perda de habitat, ele está ameaçado de extinção, sendo cultivado em jardins botânicos ao redor do mundo para sua preservação. Sua combinação de grandiosidade e mistério faz dele uma das flores mais icônicas do planeta. Orquídea bebê no berço, Anguloa uniflora. A orquídea bebê no berço, Anguloa uniflora, é uma das flores mais delicadas e encantadoras do mundo, famosa por sua aparência que lembra um bebê enrolado em um berço. Nativa das florestas tropicais da América do Sul, especialmente na Colômbia, Peru e Venezuela, essa orquídea cresce em altitudes elevadas, em ambientes úmidos e frescos. Sua aparência peculiar é resultado da forma das pétalas e do labelo da flor, que criam a ilusão de um pequeno bebê aconchegado. Durante a floração, as flores brancas ou levemente amareladas exalam um perfume suave e doce, que atrai polinizadores, principalmente abelhas. Além de sua beleza, a Anguloa uniflora é admirada por sua simbologia, frequentemente associada à pureza, inocência e proteção. Embora seja uma flor de fácil cultivo em condições adequadas, a orquídea bebê no berço é bastante valorizada por colecionadores e amantes de orquídeas. Sua raridade na natureza e a necessidade de preservar seu habitat reforçam a importância de proteger essas maravilhas botânicas e os ecossistemas que as abrigam. Flor morcego, Thaca chantrieri. A flor morcego, Thaca chantrieri, é uma das flores mais intrigantes e misteriosas do mundo, conhecida por sua aparência única que lembra o rosto de um morcego com asas abertas. Nativa das florestas tropicais do Sudeste Asiático, como Tailândia e Malásia, essa planta exótica cresce em ambientes úmidos e sombreados, onde pode se destacar por sua coloração escura e estrutura peculiar. Com pétalas de tonalidades que variam do preto ao roxo profundo e longos bigodes que podem chegar a 70 centímetros de comprimento, a flor morcego é uma verdadeira obra de arte botânica.
Essa aparência serve a um propósito: atrair polinizadores noturnos, como mariposas e besouros, que ajudam na reprodução da planta. Sua floração ocorre principalmente em climas quentes e úmidos, fazendo dela uma atração em jardins tropicais e coleções botânicas. Além de sua beleza inusitada, a flor morcego também tem valor cultural e simbólico em algumas regiões, onde é associada ao mistério e à força. Sua raridade e exigência por condições específicas para crescer a tornam uma planta altamente desejada por colecionadores e um verdadeiro exemplo das maravilhas exóticas que a natureza pode oferecer. Flor de papagaio, Impatiens psittacina. A flor de papagaio, Impatiens psittacina, é uma das flores mais raras e fascinantes do mundo, conhecida por sua incrível semelhança com um pequeno papagaio em pleno voo. Originária das regiões montanhosas do Sudeste Asiático, como Tailândia, Mianmar e Índia, essa planta é uma verdadeira obra-prima da natureza, admirada tanto por sua beleza quanto por sua raridade. O formato único da flor, com pétalas alongadas e coloridas em tons de vermelho, roxo e branco, cria a ilusão de um papagaio com asas abertas. Essa característica não é apenas estética, ela desempenha um papel importante na polinização, atraindo insetos específicos, como abelhas e borboletas. A planta geralmente cresce em áreas úmidas e sombreadas, em altitudes elevadas e floresce durante um período limitado do ano. A flor de papagaio é tão rara que é protegida por leis em algumas regiões, sendo ilegal sua coleta ou exportação sem autorização. Sua aparência peculiar e história de preservação fazem dela um verdadeiro símbolo da biodiversidade asiática e um exemplo de como a natureza pode surpreender com suas criações extraordinárias. Flor fantasma, Monotropa uniflora. A flor fantasma, Monotropa uniflora, também conhecida como planta fantasma ou planta cadáver, é uma das espécies mais enigmáticas e incomuns do reino vegetal. Diferente da maioria das plantas, ela não é verde e não realiza fotossíntese. Em vez disso, essa flor completamente branca obtém seus nutrientes de fungos micorrízicos que vivem no solo, em uma relação simbiótica fascinante. Nativa de florestas temperadas da América do Norte, Ásia e partes da América do Sul, ela cresce em ambientes sombreados e ricos em matéria orgânica. Sua aparência translúcida e fantasmagórica, com hastes delicadas e flores pendentes, dá a impressão de que a planta pertence a outro mundo. A flor fantasma geralmente aparece em aglomerados, especialmente após períodos de chuva, contrastando com o verde da vegetação ao redor. Essa aparência misteriosa a torna um objeto de admiração e curiosidade entre botânicos e exploradores. Embora pareça frágil, a Monotropa uniflora é altamente adaptada ao seu habitat. Sua dependência de fungos para a sobrevivência a torna vulnerável à destruição de florestas, mas também um símbolo da interconexão complexa dos ecossistemas. Além disso, a planta tem significados culturais profundos, muitas vezes associada à pureza, mistério e espiritualidade. Flor cadáver, Stapelia gigantea. A flor cadáver, Stapelia gigantea, é uma planta fascinante e um tanto macabra, conhecida por sua aparência inusitada e pelo cheiro característico de carne podre. Originária das regiões áridas da África do Sul, essa planta suculenta pertence à família das Asclepiadáceas e é adaptada a ambientes quentes e secos. Sua flor pode atingir até 35 centímetros de diâmetro, com pétalas peludas e textura que lembram a pele de um animal. O odor desagradável exalado pela flor cadáver é uma estratégia evolucionária para atrair polinizadores específicos, como moscas e besouros, que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Esses insetos são enganados pelo cheiro e pela aparência da flor, que também imita carne em decomposição, ajudando no processo de polinização. Curiosamente, a planta é altamente eficiente em sobreviver em condições adversas, armazenando água em seus caules suculentos e se adaptando ao solo seco. Apesar de seu cheiro forte, a Stapelia gigantea é amplamente cultivada por colecionadores de plantas exóticas devido à sua aparência impressionante e baixa manutenção. Sua combinação de beleza incomum e mecanismos engenhosos de sobrevivência faz dela um exemplo notável da criatividade da natureza.
Flor de fogo, gloriosa superba. A flor de fogo, gloriosa superba, também conhecida como lírio trepador ou lírio de chamas, é uma planta impressionante, famosa por suas pétalas onduladas que lembram línguas de fogo. Nativa das regiões tropicais da África e da Ásia, essa flor exótica é amplamente admirada por sua beleza marcante e cores vibrantes, que vão do amarelo ao vermelho intenso, criando um verdadeiro espetáculo visual. Essa planta é uma trepadeira que pode atingir até 3 metros de altura, utilizando suas folhas com pontas enroladas para se fixar em outras plantas e estruturas. A flor de fogo floresce principalmente no verão, e suas pétalas distintamente curvas e chamativas servem para atrair polinizadores como abelhas e borboletas. No entanto, toda a planta é altamente tóxica devido à presença de colquicina, uma substância venenosa que pode ser letal se ingerida. Além de sua beleza, a gloriosa superba tem grande valor cultural e medicinal em algumas partes do mundo. É utilizada na medicina tradicional em doses controladas, mas também enfrenta ameaças devido à colheita excessiva e à perda de habitat. A flor de fogo é, sem dúvida, um exemplo perfeito de como a natureza consegue equilibrar beleza e perigo em uma única criação. Essas flores mostram o quanto a natureza pode ser criativa e surpreendente. Algumas são lindas, outras bizarras, mas todas têm algo em comum: nos deixam fascinados. Qual dessas flores você achou mais incrível? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima!